dia que o povo vai ter que escolher entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. O Lula ganhou as eleições e agora, como é que fica o segmento de consórcio no Brasil? Ou melhor, como as novas políticas econômicas podem impactar você que já tem um consórcio ou quem está pensando em fazer um? Bom, esse vídeo foi um pedido de muitos planejadores aqui do Compra e obviamente que a gente vai atender todo mundo. Várias pessoas entraram em contato comigo pelo Instagram e pediram a minha opinião sobre o assunto. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise técnica sobre o tema, vou dar a minha opinião de forma totalmente imparcial aqui para vocês, analisando as propostas do governo Lula e o atual cenário econômico e tentando dar a minha opinião como especialista na área, legal? Só que para isso, eu preciso da sua ajuda. Antes de começar o vídeo aqui, eu quero te pedir apenas duas coisas. A primeira delas é muito simples, algo que todo mundo pode fazer, que é deixar o like aqui embaixo pra mim. Basta tocar nesse botão. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir é a colaboração de todo mundo aqui nos comentários. Esse é um tema muito polêmico, muita gente tem opiniões diferentes. Estamos num momento de muita tensão, muito medo por parte de algumas pessoas e esperança por parte de outras. Por isso, eu quero sim que você contribua com o seu comentário, diga o que você acha sobre o assunto, mas sempre respeitando a opinião do outro, beleza? Eu gosto muito de olhar para o consórcio como um produto de colaboração entre as pessoas, da união em prol de um mesmo objetivo, uma ferramenta onde todo mundo se ajuda. Nada mais é do que um grupo de consórcio. Então, independente se você concorda ou não com o comentário de alguém, vamos tratar todo mundo aqui com respeito e empatia, beleza? Porque no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa, fala a real. Todos queremos coisas boas, por isso, meu único objetivo aqui é espalhar o bem, mostrar que você pode conquistar os seus sonhos independente de quem seja o seu presidente. Para começo de conversa, a gente precisa entender que a política é apenas uma das variáveis que pode influenciar na economia do país e num determinado segmento. Não sei se você se lembra, no começo da pandemia, houve muita loucura por álcool gel. Você lembra lá? Todo mundo queria comprar, em vários lugares chegou a faltar o produto. E isso é um exemplo de como a demanda por algo pode aumentar muito ou abaixar por fatores que não envolvem a política diretamente. E aqui a gente começa a entrar no ponto principal desse vídeo. Independente de quem ganhasse as eleições, seja o Lula, que foi eleito, ou se o Bolsonaro tivesse ganhado, o segmento de consórcio em específico não mudaria coisa alguma. Isso porque as políticas econômicas de qualquer um dos governos levaria certo tempo para começar a dar resultado, sejam elas boas ou ruins. Se a gente olha para uma projeção no mercado para a Selic de junho de 2023, vemos que existe uma expectativa de queda, porém ela ainda é mínima. A nossa taxa de juros base hoje é de em torno de 13,75%. E segundo as expectativas do mercado já publicadas pelo Banco Central, a meta é que ela caia para 13,50% no sexto mês do ano que vem, terminando 2023 em 11,25%. Uma taxa ainda muito alta comparado aos 2% que o Brasil chegou lá atrás. Ou seja, quando o assunto é juros, o cenário continua o mesmo para os próximos anos. Ainda teremos juros altos, os bancos criteriosos nas análises de crédito e muita dificuldade para conseguir taxas atrativas. Por outro lado, os indexadores como IPCA e INCC também já estão pré-definidos, tudo favorecendo para que o segmento de consórcio continue crescendo, independente do resultado da eleição. O próprio CMN, o Conselho Monetário Nacional, já estabeleceu metas de inflação para 2023 e 2024, mantidas em 3,25% e 3%, valores muito próximos aos de hoje. Outro fator que mostra que pouca coisa vai mudar do que estava programado. Agora, apenas como forma de reflexão, vamos pensar em dois cenários distintos aqui. Primeiro, com o governo Lula indo super bem, e o segundo com um governo ruim, beleza? Como isso poderia impactar o seu produto consórcio? Bom, no primeiro cenário, a economia como um todo sairia ganhando, fala a verdade, juros baixos, crédito mais barato, desemprego caindo, menos pessoas na pobreza, aquilo que todo mundo quer. Na real, logicamente, isso não afetaria o segmento de consórcio, já que por mais que os juros baixassem e ficassem menores, o consórcio sempre será uma opção interessante.
Prova disso é que o produto ter crescido mesmo num cenário com a taxa base de 2%, a menor da história do Brasil, e o consórcio só cresceu. Agora o oposto, se acontecer o governo tiver dificuldades e os cenários forem ruins, por exemplo. Nesse caso, o que acontece com o consórcio? Bom, isso é algo bem difícil de dizer, porque o consórcio é um produto que funciona muito bem em períodos de crise. Exatamente isso. Na pandemia, mesmo o produto se provou a opção mais favorável quando os juros estavam altos e quando a economia estava abalada, chegando a bater recorde de vendas histórico no começo de 2021. Se a gente olha para os países vizinhos, como a Argentina, por exemplo, mesmo eles enfrentando uma inflação maior que a nossa e juros gigantescos, muito maiores, a gente nota que o consórcio ainda é um produto muito utilizado por lá e vem sendo alternativa por boa parte da população para contornar a situação atual. Claro que a gente não quer que isso aconteça. Temos que torcer para que o país prospere, né? E cobrar dos governantes e que isso aconteça, tanto do presidente quanto de todos os outros políticos, melhorias em todas as áreas da sociedade. Porém, mesmo num cenário ruim, a gente vê que existe espaço para o consórcio. Agora falando mais especificamente do governo Lula, o pessoal do Compra foi atrás das propostas do PT e descobrimos algo muito interessante. No plano de governo do novo presidente, a gente vê certa empatia com o produto consórcio. Inclusive, dentro das propostas, encontramos a ideia de implantar um forte estímulo aos consórcios de micro e pequenas empresas, visando facilitar o acesso ao crédito e gerar novos empregos. Novamente, isso não significa que essa seja a melhor solução de todas, uma proposta muito superior, mas é um ponto interessante para quem pretende fazer um consórcio ou trabalha na área. Mas Dan, o povo vai parar de investir com esse novo governo? Cara, calma. Entendo perfeitamente quem pensa assim. Inclusive, acredito que num curto prazo, para quem trabalha com a venda de consórcio, no mercado de consórcio, pode até haver uma redução pequena no número de cotas comercializadas. Isso realmente pode acontecer, por conta do medo e da incerteza por parte de alguns brasileiros. Mas se tudo correr bem, é apenas algo passageiro. Pensa aí, quando o ano começar, a transição de governo acontecer, as coisas voltarem ao normal, provavelmente grande parte desse sentimento de medo vai passar. Se a gente olhar para o Brasil, ainda existe um déficit habitacional gigantesco. Muitas pessoas sonham em comprar seus imóveis, sonham com a casa própria e vão fazer de tudo para realizar esse sonho em 2023. Fosse o presidente Lula, fosse o presidente Bolsonaro. Então, se você já tem um consórcio ou se você trabalha nesse segmento, saiba que pelo menos no curto prazo, a mudança de governo não vai mudar em quase nada na sua vida. O consórcio continuará sendo uma excelente linha de crédito que ajuda as pessoas a se planejarem melhor, a realizarem os seus sonhos de forma justa e sem pagar juros. Por outro lado, podemos sim enfrentar dificuldades, mas como eu gosto de falar, mar calmo não faz bom marinheiro. No final, quer saber? No final de tudo, a verdade é que quem muda a nossa vida é a gente mesmo. Seja o governo Lula agora ou caso fosse um novo mandato do Bolsonaro, o importante é estar aberto às mudanças, ser tolerante e construir com suas próprias mãos aquilo que você tanto sonha. Não espera. Real, não espere que um político tal construa um palco ideal para que você conquiste as suas coisas, as suas metas. Comece a planejar você hoje, independente do resultado das eleições, faça acontecer. Por isso, por fim, se você ainda está com medo, meio com incertezas, até queria fazer um consórcio, mas está pensando em deixar para depois, você pode falar diretamente comigo ou com alguém da nossa equipe pelo WhatsApp que está na descrição aqui embaixo, o primeiro link aí. Lá a gente pode analisar o seu caso em particular, tirar todas as suas dúvidas e te ajudar com essa decisão que eu sei que é muito importante para você, legal? Então a gente está à disposição e esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você quer conhecer mais dos bastidores aqui do Compra Planejado, você pode me seguir lá no Instagram, @DanCarlosSilva, ou Instagram da nossa corretora, a Prefiro Consórcio. Todo dia estamos produzindo conteúdos nessas redes que sem dúvida vão te ajudar muito a aprender mais sobre o produto. Por isso, recomendo que você siga a gente lá também. Nesse foi o vídeo então, espero ter te ajudado. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até a semana que vem.